Meu nome é Denise, tenho 35 anos e sou publicitária. Sempre fui aquela mulher discreta, dedicada, que preferia os bastidores à exposição. Enquanto muitas sonhavam com holofotes, meu sonho era respeito, reconhecimento e um lar com paz. Mas, por muito tempo, eu confundi silêncio com paz. E foi nesse erro que me perdi. Conheci Leandro num curso de especialização em marketing. Ele era expansivo, cheio de piadas prontas, olhos atentos e aquela autoconfiança que arrastava qualquer conversa para o centro da atenção. Me achou interessante, segundo ele mesmo disse. Eu, que nunca me via como interessante, me senti lisonjeada. Ele me escolheu. Começamos a sair, e ele dizia que gostava do meu jeito calmo, reservado, que era diferente das mulheres barulhentas que ele conheceu. No começo, eu via isso como elogio. Hoje sei que era um aviso. Namoramos por quase 2 anos antes de casar. Leandro parecia um parceiro carinhoso, protetor até demais. Dizia que me amava, que queria me proteger de tudo, que ninguém jamais me entenderia como ele. Eu acreditei. Não percebia que, aos poucos, ele me isolava de mim mesma. No início do casamento, as críticas vinham disfarçadas de cuidado. Você vai sair com essa blusa, ele dizia, sorrindo. Não combina com seu estilo. Ou, você fala muito alto quando tá nervosa, isso pega mal. Eu achava que ele só queria me ajudar a ser melhor. Comecei a me moldar, a mudar pequenos detalhes, a usar o que ele achava bonito, a sorrir menos em público, para não parecer boba. No trabalho, eu sempre fui muito dedicada. Não era das mais falantes, mas minhas entregas eram impecáveis. E aos poucos, fui crescendo. Recebi elogios da gerência, convites para liderar pequenos projetos. Leandro fingia que se orgulhava. Mas toda vez que eu comentava uma conquista, ele rebatia com sarcasmo. Uau, agora você é diretora do mundo? Cuidado para não tropeçar no salto. Comecei a esconder minhas vitórias. Não porque não me orgulhava, mas porque sabia que aquilo feria o ego dele. E assim, pouco a pouco, fui me apagando. Em casa, o clima variava entre frieza e desprezo. Leandro era gentil em público, mas distante e irônico comigo. Nunca gritava, não quebrava nada, mas me feria com palavras, olhares, ausências. Certa vez, quando perguntei por que ele não me tocava mais, ele respondeu: "Porque você anda tão sem graça que nem vontade dá." Aquilo me destruiu por dentro. Mas eu engoli, porque ainda acreditava que, se eu mudasse o suficiente, ele voltaria a me amar como antes. Tudo piorou quando ele foi promovido. Começou a andar com pessoas de um meio mais elitizado, a frequentar eventos da diretoria, a se vestir diferente. Eu via aquilo como crescimento. Mas, para ele, parecia que eu tinha virado um atraso. Dizia que meus assuntos eram limitados, que eu devia ler mais, me atualizar, que eu era simples demais. A gota d'água, ou melhor, o início dela, veio com o convite da festa de fim de ano da empresa dele. Um evento formal, em salão nobre, com a presença de sócios e esposas. Quando ele mencionou, eu hesitei. Já sabia que esse tipo de ambiente o deixava ainda mais arrogante. Mas ele insistiu, disse que seria importante eu ir. Vai mostrar que você é capaz de conviver em outro nível, disse, num tom que mais parecia um teste. Comprei um vestido sóbrio, elegante. Gastei mais do que podia, mas queria me sentir à altura. Arrumei o cabelo, fiz a maquiagem com cuidado, e quando saí do quarto, ele apenas olhou e soltou: "Pelo menos hoje não tá com cara de quem vende catálogo de cosmético." Engoli seco. O caminho até o evento foi silencioso. Eu não queria arrumar briga. Já estava acostumada a engolir sapos para não perder o chão. Chegamos ao salão, iluminado, cheio de taças tilintando e sorrisos ensaiados. Leandro me apresentou a 2 ou 3 colegas, mas logo se distanciou. Ficou no centro das rodas, rindo alto, gesticulando, como se estivesse sozinho. Eu fiquei de canto, segurando uma taça, tentando sorrir educadamente.
A única conversa que tentei puxar com uma das esposas foi cortada por ele, que chegou por trás e me puxou discretamente. Não fala muito. Deixa quem entende cuidar da conversa, sussurrou. Mais tarde, uma das coordenadoras da equipe dele, simpática, veio até mim. Conversamos por 2 minutos até que Leandro reapareceu. Me puxou levemente pelo braço, mas com firmeza, e disse baixinho, mas com veneno na voz: "Você não combina com esse lugar. Não estraga a minha imagem." E antes que eu conseguisse me afastar, ele me empurrou de leve, pelas costas. O gesto foi discreto, mas me desequilibrou. A taça na minha mão balançou, e algumas pessoas olharam. O sangue subiu ao meu rosto. Eu não sabia se olhava para ele, se fingia que nada aconteceu ou se corria dali. Fiquei parada, imóvel, com os olhos úmidos e o coração acelerado. E foi ali, naquele salão cheio de gente importante, que eu entendi que nada do que eu fazia ia ser suficiente. Porque o problema nunca foi eu não pertencer. O problema era ele nunca ter aceitado quem eu realmente era. Naquela noite, depois da festa, voltei para casa com o corpo inteiro tremendo. Leandro falava no carro sobre os elogios que recebeu, como se nada tivesse acontecido. Eu mal conseguia ouvir. A imagem dele me empurrando e dizendo que eu não combinava com aquele lugar martelava como um eco cruel na minha cabeça. Quando chegamos, ele foi direto pro quarto. Eu fiquei sentada na sala, com o salto ainda nos pés, encarando o chão, tentando entender como eu tinha chegado até ali. Nos dias seguintes, o silêncio entre nós era denso. Leandro agia normalmente, como se não tivesse feito nada. Fazia seus cafés, respondia e-mails, me ignorava com naturalidade. Quando resolvia abrir a boca, era para soltar comentários ácidos. Você ficou bem quietinha na festa. Até que enfim entendeu seu lugar. Ou então, não adianta se arrumar por fora se continua essa mesmice por dentro. Cada palavra vinha como um corte. Só que, pela primeira vez, eu não corria para me justificar. Algo dentro de mim começou a mudar. O choque da humilhação pública tinha estilhaçado alguma coisa. Eu ainda não sabia o que fazer, mas já não era mais a mesma. No trabalho, percebi que eu tinha me afastado das pessoas. Passei anos tentando manter as aparências, fingindo estar tudo bem. Mas agora, pela primeira vez, quis falar. Durante um almoço, abri o jogo com minha colega de equipe, Lívia. Contei por alto o que havia acontecido na festa. Ela ficou chocada. Disse que aquilo era abuso. E que, se eu precisasse de ajuda, podia contar com ela. Aquilo me pegou de surpresa. Não era comum alguém se dispor a me apoiar. Por muito tempo, me convenci de que ninguém ligava. De que a vergonha era só minha. Mas ouvir aquilo acendeu algo. Comecei a enxergar que talvez não fosse eu o problema. Enquanto isso, em casa, Leandro seguia como sempre, arrogante e ausente. Passava mais tempo fora, vivia em reuniões misteriosas, e quando estava presente, era só para reclamar de tudo. Quando deixei um prato cair sem querer, ele não hesitou. Você é inútil até para limpar a própria bagunça. Eu respirei fundo, contei até 10. Já não doía como antes, mas aquilo me corroía. A diferença agora era que eu já não acreditava mais nas mentiras dele. Eu sabia que merecia mais. Recebi uma mensagem da coordenação da empresa informando que eu havia sido selecionada para representar o setor em um encontro nacional. Seriam 3 dias em outro estado, com todas as despesas pagas, palestras e networking com grandes nomes do mercado. Quando li aquilo, comecei a chorar. Não de alegria, mas de alívio. Pela primeira vez, alguém via meu valor. Mostrei a mensagem para Leandro à noite. Ele leu e apenas murmurou: "Evento de RH? Isso é festinha de gente sem relevância. Vão te colocar para servir água." Fiquei em silêncio. Só o encarei. E pela primeira vez, vi que ele se incomodava com meu silêncio mais do que com minha reação. Minha falta de defesa parecia uma ameaça. E ele sabia. No dia seguinte,
Preparei minha apresentação, organizei os materiais e mandei ajustar um terno simples, mas bonito. Leandro me observava de longe, calado. Quando terminei, ele soltou: "Isso tudo para 3 dias de ilusão? Daqui a pouco volta achando que pode viver sozinha." Respondi com calma: "Talvez eu possa." Ele riu, mas o riso era tenso, forçado. Não retruquei. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Pela primeira vez em anos, dormi tranquila. Não porque a dor tinha passado, mas porque ela finalmente tinha virado impulso. Antes da viagem, preparei minha mala com cuidado. Levei um par de saltos que tinha guardado por anos e coloquei entre as roupas a única coisa que nunca deveria ter esquecido: minha autoestima. Ainda frágil, mas presente. No dia do embarque, ele se limitou a dizer: "Não faz vergonha. Lembra que você não é ninguém." Dei as costas sem responder. No caminho até o aeroporto, senti um frio na barriga diferente. Era medo, sim, mas misturado com algo novo. Coragem. E um sentimento de que aquele evento não seria só profissional. Seria o começo da virada que eu passei anos esperando, mesmo sem saber. Cheguei ao evento com o coração disparado, mas determinada a fazer valer cada passo que dei até ali. A equipe da minha empresa me recebeu bem, e os 2 primeiros dias foram intensos. Palestras, reuniões, trocas de ideias. Me senti desafiada, mas viva. Pela primeira vez em muito tempo, as pessoas me ouviam sem me interromper. Olhavam nos meus olhos e me tratavam como alguém que tem algo a dizer. No final da segunda noite, uma colega comentou que a empresa do Leandro também estaria presente no coquetel de encerramento. Meu estômago revirou. Não por medo, mas porque eu sabia que, se ele estivesse lá, faria questão de aparecer. Ele sempre gostou de ser o centro. E mais ainda de me colocar no canto. No dia seguinte, vesti meu melhor conjunto, discreto, elegante. Prendi o cabelo como gosto. Passei o batom vermelho que ele odiava e entrei no salão do coquetel com a cabeça erguida. Sentei com minha equipe, conversamos, rimos. Pela primeira vez, me senti pertencente. Até que o vi. Leandro chegou com 2 colegas da empresa. Estava mais arrumado do que o habitual, o sorriso ensaiado no rosto. Quando nossos olhares se cruzaram, ele veio direto na minha direção, com aquele olhar frio que só eu sabia decifrar. Fingiu simpatia, apertou a mão de um dos meus supervisores e, como se fosse um marido orgulhoso, passou o braço pelo meu ombro. Travei. "Olha ela aqui." Disse que vinha só pra ver, mas tá tentando brilhar. Sussurrou perto do meu ouvido, com veneno. Tentei me soltar, mas ele segurou com mais força. Percebi que as pessoas ao redor nos observavam. Fingi um sorriso contido, levantei da cadeira e disse que precisava ir ao banheiro. Ele não gostou. Me seguiu pelo salão e, ao lado da escada de serviço, me encurralou. "Você acha que é alguém agora? Isso aqui é só uma bolha. Ninguém aqui te conhece de verdade." Me virei para sair, mas ele me bloqueou, mais agressivo. E então, a mesma frase da festa anterior veio, carregada de desprezo. "Eu já disse, Denise, você não combina com esse lugar." Dessa vez, ele me empurrou com força. Não era mais discreto. Me desequilibrei, bati o braço na parede e minha bolsa caiu no chão. O barulho da queda chamou a atenção de 2 pessoas próximas. Uma delas, Ana Paula, gerente de projetos da minha empresa, correu até mim. "Denise, tá tudo bem?" Olhei para ela, depois pro Leandro, e naquele instante percebi, eu não precisava mais esconder nada. Respirei fundo, juntei minha bolsa e me levantei. "Não, Ana. Não está tudo bem. E não está faz tempo." As palavras saíram sem que eu pensasse. As mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Leandro tentou rir, como se fosse um mal-entendido. "Calma, ela tá exagerando. Foi só um susto." Mas Ana Paula olhou diretamente nos olhos dele. "Empurrar alguém é só um susto agora?" Outras pessoas se aproximaram. A confusão chamou a atenção do coordenador do evento.
e em poucos minutos, o caso foi levado à equipe organizadora. Quando perceberam o que havia acontecido, chamaram a segurança. Leandro foi convidado a se retirar, no meio do salão, diante de todos. Ele tentou resistir, acusar, disse que eu estava fazendo cena. Mas dessa vez ninguém acreditou nele, porque finalmente eu não me calei. E ele não tinha mais como esconder o que realmente era. Depois que ele saiu, sentei no fundo do salão com um copo d'água nas mãos. Ana ficou ao meu lado o tempo todo. Não perguntou, não julgou. Só ficou. E foi o suficiente. Naquela noite, não dormi. Mas pela primeira vez em anos, não chorei. Voltei pro quarto do hotel e fiquei em silêncio, olhando o teto, tentando entender o que vinha depois. E percebi que, agora, eu finalmente podia escolher. No dia seguinte, contei tudo para minha chefe. Fui acolhida com respeito. Recebi orientações jurídicas, apoio psicológico e, o mais importante, força. Quando retornei à minha cidade, não voltei para casa. Fui direto para a casa da minha amiga Lívia, que já tinha preparado um quarto para mim. Em poucos dias, dei entrada no divórcio. Leandro tentou me ligar, mandar mensagens, disse que tudo não passava de um mal-entendido. Mas eu já não precisava mais ouvir, porque agora, pela primeira vez, eu ouvia a mim mesma. Meses depois, aluguei um pequeno apartamento. Enchi as paredes com quadros que eu mesma escolhi. Comprei uma cortina amarela só porque me dava alegria. E coloquei uma cadeira na varanda onde, todas as tardes, tomo meu café em silêncio. Um silêncio que agora é meu. E que não dói. Não combino com qualquer lugar, mas combino com todos os lugares onde exista respeito. E hoje, finalmente, eu pertenço a mim. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!